No jantar de Páscoa, eu servi a comida, reabasteci os pratos e sorri diante de cada comentário passivo-agressivo. Quando me sentei, minha mãe olhou diretamente nos meus olhos e disse: "Você já devia estar acostumado a ser excluído, é o que você faz de melhor." Sou Raya, tenho 34 anos, e passei a última década aprendendo que família nem sempre significa acolhimento, apoio ou sequer respeito. Às vezes, são apenas as pessoas que compartilham seu sobrenome e acham que isso lhes dá passe livre para te tratar como quiserem. Nem sempre pensei assim, claro. Houve um tempo em que eu ansiava pela aprovação deles, me agarrava a cada pequeno elogio, a cada raro momento em que me tratavam como se eu importasse. Mas, com os anos, aprendi a controlar minhas expectativas. Ou pelo menos achava que tinha aprendido. Nesta Páscoa, me ofereci para receber o jantar novamente. Não porque achei que as coisas seriam diferentes, mas porque minha mãe fez o habitual drama emocional com aquele: "Você tem a cozinha e a sala de jantar mais bonitas, Raya. A casa da sua irmã é muito pequena, e você sabe como eu fico cansada." Era o mesmo disco arranhado de todo o feriado, e eu sempre cedia. Passei 3 dias limpando a casa a fundo, preparando os quartos de hóspedes e cozinhando os pratos que eu sabia que todos gostavam. Sim, até aquela estranha caçarola sem lactose e sem glúten do meu irmão. Não reclamei quando chegaram 2 horas atrasados. Sorri, abracei todo mundo e tentei ignorar o peso familiar no peito que sempre aparecia nesses encontros. Minha mãe chegou com sua clássica nuvem de perfume e um comentário passivo-agressivo sobre como a entrada da garagem era tão íngreme que ela achou que precisaria de equipamento de escalada. Meu irmão Matt, 2 anos mais novo e ainda assim tratado como se fosse o troféu da família, entrou logo atrás dela, já rolando o feed do celular. A esposa dele, Amber, nem disse oi antes de jogar a bolsa de grife sobre a mesinha da entrada e perguntar se o banheiro de hóspedes tinha toalhas de verdade ou só de papel. Minha irmã, Lassie, foi a última a chegar, usando um vestido floral e um sorriso forçado que mal alcançava os olhos. Não nos falávamos muito desde a explosão no Natal, mas mesmo assim deixei preparado o drink favorito dela e uma opção vegana para o jantar. O jantar foi tenso como sempre. Eu desempenhei o papel de anfitrião, repondo copos d'água, indo e vindo da cozinha, garantindo que tudo estivesse quente, reabastecendo as cestas de pão e fingindo não perceber as conversas sussurradas sem mim. Amber tinha uma risada escandalosa, daquelas que imploram atenção, e usava com gosto sempre que Lassie fazia algum comentário venenoso. Os olhos da minha mãe flutuavam na minha direção toda vez que surgia algo constrangedor, mas ela nunca dizia nada. Nunca precisou. O silêncio dela sempre foi mais alto que qualquer palavra. Quando finalmente me sentei, depois de garantir que todos estavam servidos, houve um momento de silêncio. Achei que, talvez, alguém reconhecesse o esforço. Que, talvez, minha mãe suavizasse o olhar, dissesse um obrigado, ou até me lançasse um sorriso, só para eu sentir que também pertencia àquela mesa. Mas, em vez disso, ela me lançou aquele olhar frio e apertado, reservado para quando eu a desapontava. E então disse, com todas as letras: "Você já devia estar acostumado a ser deixado de lado. É o que você faz de melhor." Eu não me movi. Por um segundo, pensei que tivesse imaginado. Mas então Matt soltou uma risadinha baixa e debochada, e meu estômago afundou. Ninguém se chocou. Ninguém disse ei, e isso foi desnecessário. Nem mesmo Lassie. Ela apenas mexeu o drink e desviou o olhar. Pisquei. Não chorei. Não gritei. Não causei escândalo. Levantei-me com calma, empurrei a cadeira para dentro da mesa e caminhei até a cozinha como se tivesse esquecido algo. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o celular, passando por mensagens de colegas de trabalho e lembretes de prazos. Encontrei a conversa com minha advogada, Michelle, a mesma que me ajudou na transferência da casa de veraneio no ano passado. Estávamos negociando assinar a escritura para transferi-la como presente aos meus pais, em parte por razões fiscais, em parte porque eu achava, talvez ingenuamente, que isso os deixaria orgulhosos. Eles adoravam aquela casa. Ela estava na família havia gerações, mas foi eu quem a comprou de volta depois que foi tomada pelo banco numa fase difícil. Ninguém ajudou. Nem com dinheiro. Nem com palavras de incentivo. Mas quando consegui me reerguer, fiz tudo em silêncio. Sem alarde. Nunca pedi nada em troca. Abri a última mensagem da Michelle sobre a transferência da escritura e digitei, por favor, cancele. Não prossiga com a transferência da casa. Explico depois. Em seguida, tranquei o celular e respirei fundo. O murmúrio das vozes vindo da sala de jantar flutuava pelo corredor. Matt se gabando da promoção, minha mãe listando os problemas de saúde como se estivesse recitando uma lista de compras. Eu não voltei imediatamente. Encostei no balcão e fiquei olhando pela janela, observando o jardim que plantei na primavera começar a florescer novamente. Parecia outro mundo lá fora. Tranquilo. Silencioso. Intocado. Quando finalmente voltei à mesa, ninguém sequer percebeu que eu tinha saído.
A conversa já tinha migrado para os planos de verão, e ouvi Matt dizendo, assim que a casa estiver no nome da mamãe e do papai, a gente finalmente pode consertar aquele deck, né? Minha mãe assentiu, radiante, como se a casa já fosse dela. Lassie levantou os olhos do celular só o suficiente para dizer, sabe, é incrível como Ryan finalmente fez algo certo. Aquele foi o momento em que percebi que eles não apenas me subestimavam, eles já tinham decidido que eu era apenas uma nota de rodapé na minha própria história. Alguém para ser usado e descartado. E eu passei anos tentando conquistar migalhas de aprovação de pessoas que nunca me dariam isso. Que viam meus esforços não como gentileza, mas como fraqueza. Como obrigação. Eu não os corrigi. Não disse que a casa ainda não era deles. Apenas deixei que continuassem falando. Planejando reformas e trocas de móveis. Deixei que aproveitassem a fantasia que criaram de tomar algo de mim sem nunca reconhecer o que fiz para conquistá-lo. Porque agora eu tinha outro plano, um que não envolvia ser deixado de lado. Um que, finalmente, ia lembrá-los de que eu não sou alguém que se pode ignorar impunemente. E enquanto riam e brindavam a um futuro que nunca aconteceria, eu apenas sorri e esperei. Não dormi naquela noite. Não por estresse. Não. Foi uma vigília tranquila, daquele tipo que se sente quando se sabe que a tempestade vem, mas as janelas já estão fechadas e a despensa abastecida. Andei pela casa no silêncio, descalço, sobre o piso de madeira que eu mesmo tinha restaurado no outono passado. Cada canto desse lugar guardava uma memória, um pouco de suor, de esforço e solidão. Pensei em como trabalhei 2 empregos durante um ano inteiro depois da execução da hipoteca só para conseguir economizar o suficiente e recomprar a casa de veraneio no leilão. Como assinei os papéis naquele escritório frio do advogado com as mãos ainda trêmulas do cansaço. Nenhum deles apareceu para ajudar. Mas bastou o paisagismo estar bonito o suficiente para o Instagram que começaram a chamá-la de nossa casa. Durante meses minha mãe vinha dizendo coisas como, quando você transferir essa casa, aí sim vamos nos sentir como uma família de novo. Jogava essas frases durante ligações, ou me constrangia na frente dos outros nos jantares. É seu dever, ela dizia. Você é o mais velho. E quando eu finalmente aceitei, com relutância, iniciar o processo com a minha advogada, parecia que eu tinha entregue a escritura embrulhada para presente. Eles já estavam tratando tudo como um fato consumado. Mas isso acabou. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem da Michelle. Confirmado, a escritura permanece em seu nome. Nenhuma transferência será feita. Estou à disposição para conversarmos quando quiser. Fiquei olhando para a mensagem por alguns segundos antes de responder, imperfeito. Obrigado. Adicionei um lembrete na tela de bloqueio para trocar o código de acesso do portão da casa de veraneio. E então, porque eu também não resisto a um toque de teatralidade, agendei uma equipe de manutenção para ir até lá no fim de semana, não para consertar o deck, mas para instalar um novo sistema de segurança e uma fechadura digital. Uma que eu controlava remotamente. Uma que eles nem sabiam que existia. Não contei nada para ninguém. Deixei que continuassem trocando mensagens no grupo do qual eu, claro, nem fazia parte. Onde compartilhavam ideias de decoração, links do Pinterest e a lista de desejos da minha mãe para a casa que nem era deles. Matt sugeriu transformar o quarto dos fundos numa man cave para os jogos de futebol. Lassie queria um cantinho de leitura. Amber disse que poderíamos alugar a casa no Airbnb quando ninguém estivesse usando. O nós nessa frase quase me fez rir em voz alta. Mas eu fiquei em silêncio. Observei. E esperei. 2 semanas depois, chegou o convite. Um iCard cheio de glitter, exagerado, com o título, em fim de semana de abertura do verão em família, supostamente hospedado, claro, na minha casa. Li tudo como se fosse uma paródia. Brunch à beira da piscina, noite da grelha, jogos de perguntas em família e o nosso grande obrigado. Brinde ao Ryan. Como se tivessem planejado um evento inteiro em torno de um homem que nem sequer se deram ao trabalho de incluir na organização. O botão de confirmação de presença já estava preenchido com Ryan, confirmado. Eu quase não fui. Parte de mim só queria trocar as fechaduras e deixar que eles descobrissem sozinhos, ali na varanda. Mas havia algo em mim, algo mais profundo, que queria ver. Queria presenciar o momento em que tudo desmoronasse. Não pelo drama, nem por vingança, mas por encerramento. Porque eu precisava que eles soubessem. Não presumissem. Não adivinhassem. Mas entendessem de verdade o que significa excluir alguém da própria vida, e o quão pouco mereciam fazer parte da minha. No dia do tal fim de semana de inauguração do verão, não apareci cedo. E esperei. Sabia que eles chegariam primeiro. Sabia que ainda tinham a chave da fechadura antiga. Matt havia copiado a minha há algum tempo, sem pedir. Mas quando chegassem, o novo sistema os barraria no portão. Ou com teclado e câmera novos. Era quase meio-dia quando meu telefone tocou. Matt.
Deixei cair na caixa postal. Depois minha mãe ligou. Depois veio uma notificação do grupo da família, aquele que não tinha atividade há meses. Ryan, o portão não está funcionando. Liga pra gente. Estamos aqui com as compras, toalhas e tudo. Tomei um gole do café, tirei um print da tela e salvei numa pasta chamada Comprovantes. Então veio a mensagem da Amber. Você podia ter avisado que tinha cancelado a viagem. Isso foi cruel. Lacey finalmente mandou uma mensagem de voz. O tom dela. Entendi. Se isso é algum tipo de castigo, é bem infantil. A gente planejou isso por semanas. A casa não é só sua. É um lugar da família. Aquilo foi a gota d'água. Abri o grupo pela primeira vez em mais de um ano e escrevi. Não, não é. É minha propriedade. Meu dinheiro comprou. Minha assinatura está na escritura. Nenhum de vocês ajudou a reaver a casa quando ela foi perdida. Nenhum de vocês pagou um centavo. Vocês só esperaram até ser conveniente para reivindicá-la como se fosse de vocês. E isso termina hoje. Vocês me excluíram em cada oportunidade, então aqui está um lembrete. Eu não devo espaço na minha vida a nenhum de vocês. Nem mesmo numa casa de férias. Boa viagem de volta. E desliguei o celular. Não sei o que fizeram depois disso. Imagino que tenham ficado ali, boquiabertos, com os celulares na mão, olhando ao redor procurando alguém para culpar. Talvez tenham discutido. Talvez tenham se virado uns contra os outros. Ou talvez, pela primeira vez, tenham ficado em silêncio e pensado em como trataram a única pessoa que nunca deixou de aparecer por eles. Até agora. Mas a história não termina aí. Porque as consequências daquele dia, digamos que não se limitaram a um fim de semana de verão. Só fui checar meu telefone na manhã seguinte. Sem pressa, afinal. O que iam fazer? Gritar comigo de novo? Exigir um pedido de desculpas? Eu passei anos pisando em ovos por pessoas que viam gentileza como moeda de troca e usavam a culpa como bisturi. Dessa vez, eu não ia ser o que corria atrás de paz. Fiz meu café, abri a janela para deixar o vento entrar, e só depois de me sentar à mesa da cozinha, com o sol invadindo o chão, é que fui rolar pelas mensagens do pós-tempestade. O grupo estava um caos. Começou com silêncio absoluto. Depois os textos começaram a chegar, rápido. Não entendo, disse minha mãe. Você concordou que a casa seria para a família. Matt. Isso é mesquinho demais. Contávamos com esse lugar pro verão. Amber, tínhamos compras, planos, confirmações. Como você acha que isso faz a gente parecer? Lacey, claro, nunca perde uma chance de dramatizar. Eu te defendi para todo mundo. Disse que você ia cumprir. Que só estava ocupado. Você me envergonhou. Essa até me fez rir alto. E então veio o giro, e na hora em que perceberam que o tom amigável não funcionaria, e revelaram o que realmente pensam. Matt. Essa casa era da família antes de você aparecer e comprá-la. Você não merece usá-la contra nós assim. Acha que só porque tem sucesso pode nos punir? Amber, de novo. É por isso que ninguém te leva a sério. Você joga dinheiro na cara dos outros, mas nunca fez parte da família de verdade, onde realmente importa. E por fim, a cereja do bolo. Minha mãe, que Deus abençoe seu coração manipulador. Não criei você para ser vingativo. O que seu pai pensaria? Essa doeu. Não porque fosse verdade, mas porque ele não aprovaria. Faz 5 anos que ele se foi, e foi o único que me fez sentir que eu tinha um lugar nessa família. Aquela casa tinha sido dele um dia. Foi ele quem me ensinou a construir prateleiras na garagem antiga. Como consertar drywall e uma torneira vazando. Comprei a casa de volta por ele, pela memória dele. Mas as pessoas que ficaram a transformaram em algo egoísta, algo transacional, como se tivessem direito a ela só por carregarem seu sobrenome. Não respondi. A nenhum deles. Excluí o grupo da família e bloqueei o número da Amber, depois do Matt, depois da Lacey. Deixei o da minha mãe desbloqueado, não por bondade, mas porque queria que ela sentisse o peso do silêncio. 3 dias depois, recebi um e-mail de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Era um aviso, não um processo judicial, apenas uma carta de preocupação. Aparentemente, Matt tentou reivindicar a casa de veraneio como parte da herança prevista, alegando possível má condução no planejamento do espólio. Queriam iniciar uma conversa sobre como a propriedade foi tratada após o falecimento do nosso pai. Encaminhei o e-mail para a Michelle. A resposta dela foi direta. Nada com que se preocupar. A casa foi comprada por você, com escritura limpa. Não há base legal para a reclamação deles. Me avise se quiser que eu envie um aviso formal para que recuem.
Pedi que esperasse. Deixasse eles ferverem. Enquanto isso, tomei uma decisão que provavelmente deveria ter tomado anos atrás. Abri meus registros financeiros. Rastreei cada pagamento que fiz em nome dos meus pais na última década. Ajuda na hipoteca, contas médicas, seguro do carro. Somei o fundo de emergência que reforcei em silêncio quando o cartão da Laci estourou. O aluguel que paguei quando Matt e Amber não conseguiram bancar o último apartamento por alguns meses. Passava de $67.000. E não uma única vez, nenhuma. Recebi um obrigado sincero. Nem de quem pegou o dinheiro, nem da família que dizia que eu era sortudo por tê-lo. Eu não estava amargo. Eu estava cansado. Peguei todos os comprovantes, compilei em um documento bem formatado e anexei em um único e-mail. Para minha mãe. O assunto? Já que estamos falando de merecimento agora. No corpo do e-mail, escrevi: Você uma vez disse que eu devia estar acostumado a ser excluído? Suponho que esteja. Mas agora vocês vão se acostumar com outra coisa, em a ficarem por conta própria. Aqui está um detalhamento de todas as despesas que cobri ao longo dos anos. Não porque eu espere reembolso, mas porque quero que veja que eu nunca precisei ser generoso. Eu escolhi ser. E vocês confundiram isso com fraqueza. Vou lidar com meus limites da mesma forma que lidei com as suas contas, com controle absoluto. Boa sorte com tudo. Ryan. Cliquei em enviar. Depois liguei para a empresa de administração de imóveis que gerencia minhas locações e adicionei a casa de veraneio ao portfólio deles. Agora ela seria listada como um aluguel de alto padrão de curto prazo, com uma condição nas letras miúdas. Nenhum aluguel aprovado para pessoas com o meu sobrenome. Eles nunca mais pisariam lá. Mas a história não parou por aí. Por que famílias como a minha não desaparecem em silêncio? Eles não lidaram bem com isso. No começo, achei que talvez, só talvez, eles entendessem a mensagem. Depois que cortei o contato, bloqueei os números e tirei deles a única coisa que valorizavam mais do que a mim. A casa de veraneio. E que, no silêncio, aprenderiam algo. Mas não. Minha família não era do tipo que reflete. Era do tipo que revida. Começou de forma sutil. Algumas semanas após o e-mail, recebi uma ligação da Associação de Moradores, AHOA, da região da casa. Alguém tinha registrado uma queixa de barulho, depois outra, alegando reformas não autorizadas. Não era preciso ser gênio para saber quem foi. Eu não tinha ido à propriedade desde a instalação do portão e do sistema de segurança, e ele provava isso. Ninguém havia entrado, nenhuma obra tinha sido feita, e certamente nenhum ruído havia ocorrido. Era assédio. Puro e simples. Pedi ao gerente da HOA que marcasse as denúncias como infundadas e registrasse tudo no meu arquivo. Depois vieram as avaliações anônimas com uma estrela. A casa nem sequer estava ativa nas plataformas de aluguel ainda, mas de alguma forma já tinha 3 críticas destrutivas. Suja, insegura, o anfitrião é rude e impossível de lidar. Foram postadas por contas falsas, e embora eu não pudesse provar com 100% de certeza, os nomes de usuário eram bem suspeitos. Minha advogada enviou uma carta de cessação e desistência para cada uma delas. Redigida de forma profissional, claro, mas com peso legal suficiente para fazer recuar. E não deu outra, em uma semana depois, todas as avaliações sumiram. E foi aí que a verdadeira tempestade começou. Numa tarde, recebi uma ligação da Michelle, minha advogada. O tom dela era calmo, mas firme. Ela tinha recebido uma carta formal do advogado da minha mãe. Eles estavam contestando o espólio do meu pai. 5 anos depois. Aparentemente, a nova alegação era de que meu pai havia feito um acordo verbal para deixar a casa de veraneio para a família após sua morte. Nada por escrito, nada em testamento. Apenas falado. Sem testemunhas, sem provas. Foi um ato de desespero, uma tentativa legal totalmente infundada. Eu disse a Michelle para cuidar disso, e falei sério. Nem quis ver os documentos. Mas, mesmo assim, aquilo me atingiu. Não porque eu estivesse com medo, nem porque achasse que eles venceriam, mas porque confirmou algo que eu já suspeitava, lá no fundo, há muito tempo, e eles nunca me amaram por quem eu era, apenas pelo que eu dava a eles, pelo que eu podia fazer por eles. No segundo em que deixei de ser útil, deixei de ser família. As audiências foram rápidas. O testamento do meu pai era absolutamente claro. A casa de veraneio já havia sido tomada pelo banco e removida do espólio anos antes da morte dele. Eu a comprei de volta com meu próprio dinheiro. O juiz rejeitou a alegação sem hesitar, e ainda advertiu o advogado deles para não desperdiçar recursos do tribunal novamente. Michelle me enviou a carta oficial com a decisão, e eu mandei emoldurá-la. Pendurei no quarto de hóspedes, bem acima da estante que meu pai me ajudou a construir quando eu tinha 15 anos. Encerramento. Ou assim eu pensei. Um mês depois,
recebi uma ligação da minha irmã, Lassie. Quase não atendi, mas algo em mim, não esperança, exatamente, mas curiosidade, me fez deslizar o dedo na tela e atender. A voz dela estava baixa, quase tímida. Ryan, eu queria conversar. Podemos nos encontrar? Parei por um momento e respondi. Diga o que tem para dizer agora. Ela hesitou. Olha, as coisas saíram do controle. A mamãe está surtando. Ela anda dizendo para todo mundo que você se voltou contra a família, que ficou frio desde que o papai morreu. Tá reescrevendo a história. E eu sei que também não fui ótima, mas... Eu te interrompo aqui, Lassie. Você contou para as pessoas que eu te envergonhei, depois de todos vocês planejarem uma festa numa casa que nunca foi de vocês. Depois de ficar sentada enquanto a mamãe me humilhava no jantar e não dizer uma palavra. Eu não sabia que ela ia dizer aquilo, respondeu rápido. Você sabe como ela é. Ela só. Não, eu disse. Essa desculpa não funciona mais. Você sabe como ela é. E ainda assim escolheu sentar ao lado dela, rir das piadas, se beneficiar disso. Todos vocês fizeram isso. Eu era a rede de segurança. E no segundo em que eu disse não, virei o vilão. Silêncio. Então, num sussurro. Você está mesmo cortando todos nós para sempre? Respirei fundo. Eu não estou cortando ninguém. Só cansei de ser aquele em quem todos se apoiam sem nunca oferecer nada em troca. Cansei de ser o anfitrião, o consertador, a carteira, o bode expiatório. Dei a vocês mais chances do que vocês jamais me deram. E quando finalmente me defendi, vocês se voltaram contra mim como se eu fosse o problema. Então não, Lassie. Eu não vou voltar. Ela não discutiu. Apenas suspirou. A mamãe vai odiar isso. Que odeie. Desliguei. Essa foi a última vez que falei com qualquer um deles. Já se passaram 8 meses desde aquele jantar de Páscoa. Desde então, converti a casa de veraneio em um aluguel de luxo em tempo integral. Está reservada pelo ano inteiro, com lista de espera para os feriados. Reinvesti os lucros em outra propriedade, dessa vez nas montanhas. Silenciosa. Remota. Meu celular está mais calmo hoje em dia. Sem mensagens passivo-agressivas, sem ligações cheias de culpa, sem grupo manipulador pedindo para eu bancar o erro de alguém. Em vez disso, acordo com e-mails de hóspedes dizendo o quanto amaram a casa, o quanto ela era tranquila, como parecia que alguém colocou cuidado em cada detalhe. Respondo cada um com gratidão. Por que eu coloquei esse cuidado ali? Minha história. Meu tempo. Meu amor. E agora eu finalmente posso aproveitar tudo isso por mim mesmo. Ainda penso neles às vezes. Na minha mãe. No meu irmão. Na Lassie. Me pergunto se algum dia eles se sentam e se perguntam como tudo se quebrou desse jeito. Se sentem ao menos uma pontinha de arrependimento por como me trataram. Duvido. Mas isso já não importa. Construo uma vida que não gira mais em torno da aprovação deles. E, pela primeira vez na minha vida, me sinto inteiro. Então não, esta não é uma história de reconciliação familiar. Não é um final com um laço bonito onde todos se abraçam e fingem que nada aconteceu. Essa é uma história sobre limites. Sobre finalmente reconhecer o próprio valor. Sobre ir embora, não porque você deixou de se importar, mas porque começou a se importar mais consigo mesmo. E se algum dia eles encontrarem esse texto, e espero que encontrem. Quero que saibam. Vocês não me perderam porque eu fui egoísta. Me perderam porque eu finalmente aprendi a não ser. E eu nunca mais vou voltar.